A defesa vem se manifestar, inicialmente, peço desculpas, acredito que vai ser me delongar um pouquinho, mas nesse processo nós estamos diante da audiência de custódia, que foi preso com 1 quilo de maconha vindo do Livramento para outra localidade. Enfim, isso não nos importa muito, mas as datas importam um pouco para a defesa e acredito que isso deva fazer a diferença. Inicialmente, a gente já fez o pedido escrito e a gente veio reiterar oralmente. A gente divide o nosso pedido em 2 questões. Questão número 1, estamos discutindo um relaxamento da prisão que nós julgamos ser ilegal. E número 2, a gente passa a discutir a questão de não preenchimento dos requisitos para a prisão preventiva. E nesse ponto, a primeira ilegalidade que a gente quer manifestar é a necessidade de relaxamento da prisão, em razão da não designação de audiência de custódia dentro do prazo legal do artigo 310 do Código de Processo Penal. O artigo 310 do Código de Processo Penal, no caput dele, diz que a audiência de custódia tem que ocorrer em até 24 horas da prisão. Essa audiência de hoje está ocorrendo mais de 50 horas após a efetiva prisão do e a gente entende que isso é uma ilegalidade que vicia a situação como um todo, até porque a defesa não pôde até então se manifestar sobre a decretação, a conversão do flagrante em prisão preventiva. Houve uma manifestação anterior, não houve intimação da defesa, a gente vai tratar isso agora, logo mais. Não houve intimação, houve alguém peticionando, mas não houve intimação da defesa. E aí, com isso, a gente sabe que o 310, nos incisos, diz o que o senhor, Vossa Excelência, pode relaxar, pode converter e homologar o flagrante. Só que isso se está em contraponto ao que o artigo 310 diz, que é o prazo legal de 24 horas, a gente entende que isso está errado e então viola a previsão legal do Código de Processo Penal e então a prisão tem que ser relaxada porque ilegal. E para isso a gente cita o entendimento do STJ, que a gente precisa provar que houve uma perda de garantias, e isso é latente, ao passo que houve uma conversão de prisão sem ouvir a defesa. E nesse ponto é preciso dizer que Aury Lopes Júnior, por exemplo, diz que forma é garantia. E se forma é garantia, isso é para que a gente tenha certeza de que o juiz de Rosário do Sul ele vai proceder exatamente como o CPP manda, exatamente como o juiz de Santa Maria, que é a comarca onde eu atuo, que é Porto Alegre, a comarca onde eu também atuo. Então, a gente tem que preservar o que o Código de Processo Penal diz. Audiência de custódia em 24 horas. E por isso a primeira ilegalidade. A segunda ilegalidade diz respeito ao relaxamento da prisão em flagrante por conta da não intimação da defesa da conversão do flagrante em preventiva. Isso porque a gente teve flagrante e a defesa ainda não foi intimada. Então, a primeira vez que nós nos manifestamos no processo foi ontem, quando nós pedimos também para essa audiência designada por vídeo. E aí a gente precisa discutir o RHC 75716 do STJ, em que o ministro Rogério Schietti disse, com base no artigo 282, parágrafo 3º, que a defesa sempre tem que ser ouvida antes da decretação de qualquer prisão preventiva, salvo o que está lá no parágrafo 3º, que é uma necessidade, uma urgência. E nesse caso a gente não está diante de uma urgência. A gente tinha um preso no presídio de Rosário do Sul. Ele não ia fugir, ele já estava preso. Então, a defesa deveria ter sido intimada. Houve uma petição de um advogado, e aí eu repito, esse advogado não é a defesa, e nem nunca foi a defesa do O tem 2 advogados que juntaram a procuração no dia 2/8, pela manhã, doutor Ariel Cardoso e doutor Guilherme Moraes. Fomos até o presídio de Rosário do Sul, pegamos procuração e peticionamos, do carro nós peticionamos essa procuração. Nos surpreendeu que já havia um advogado no processo, e esse advogado não juntou procuração, não esteve no flagrante, e tampouco se entrevistou com o preso dentro do presídio. Então, esse advogado surgiu do nada, imagino que um dativo. Mas essa defesa, inclusive, foi extremamente mal feita. Nós tivemos
um pedido de não conversão da prisão preventiva, da prisão em flagrante em 4 páginas, e eu entendo até a negativa de Vossa Excelência, porque era uma petição genérica, e não é isso. A nossa petição, a petição da defesa, é uma petição que explora e que dá segurança para o juiz. E aí agora a gente deixa de falar das 2 ilegalidades que a gente acredita ter ocorrido e que então ensejam a necessidade de liberação do a gente passa a falar sobre o porquê de não haver essa prisão. O Ministério Público, aliás, aqui a gente tem a prisão baseada no que a autoridade policial pediu no momento do flagrante. E foi com base no artigo 312, garantia da ordem pública, o clássico. E a gente entende a negativa até então de Vossa Excelência, porque a petição que foi trazida aos autos até agora não explicou, e a gente precisa dar uma segurança para o senhor ver que o não vai mais continuar delitindo, se é que delitiu, mas isso a gente não vai discutir agora. A gente sabe que a caneta do juiz é pesada e ele responde, inclusive, para a população, se ele bota alguém na rua e essa pessoa segue sendo criminosa. E aí a gente vem explorar e dizer assim, não, a gente trouxe documentação denotando que o tem um trabalho lícito. Tá, qual é o trabalho lícito do ele é motorista de aplicativo, 99, Uber, lá na cidade de Porto Alegre, onde ele reside. Certo. O que a gente tem de provas sobre isso? A gente trouxe algumas informações, mas a gente não tem o grosso dessas provas, que é o contrato de aluguel do carro que ele usa para fazer o 99. Isso está no celular, está no e-mail vinculado ao celular. Nós tentamos entrar, não conseguimos. Mas ele também tem outra profissão, e aí a gente peticionou isso dentro da nossa petição, e aí ele é DJ. Ele é DJ de música e festas eletrônicas. O projeto dele se chama... Ele é um DJ relativamente conhecido na cena de música eletrônica. Tocou, por exemplo, a gente trouxe os banners das festas que ele toca. Então ele tem uma profissão, é DJ, isso é uma profissão lícita. Tocou 8 a 10 de julho numa PVT, tocou no... E ele também tem a página dele no SoundCloud, onde se armazenam músicas, muitos DJs armazenam músicas. Então, ele tem essa profissão. E mais, ele é tido como uma pequena celebridade, talvez, do mundo da música eletrônica. Nós trouxemos uma entrevista para um podcast que o deu no Spotify, que é o ali... por que eu falo isso? Só para mostrar que ele tem uma profissão e ele é talvez um pouco renomado nisso, e talvez isso seja a origem lícita dos ganhos dele e o amor dele, o trabalho. Então, o é um podcast que apresenta e entrevista as personalidades marcantes da cultura trance. Então ele é renomado na área, e é isso que a gente quer demonstrar, que ele tem essa profissão. Indo além, a gente precisa dizer que o ele tem um endereço fixo, ele mora na rua... Ele reside junto com o e a avó do são os 3 que moram nesse endereço. Então ele tem ocupação lícita, ele reside em um endereço fixo, ele nunca teve nenhuma condenação criminal, ele é tão primário quanto eu, quanto todos que estão aqui nessa audiência. Ele só registra um processo criminal, e esse processo criminal ele foi absolvido. Né? Ele, há mais de 10 anos, ele foi réu em um processo pelo crime de receptação. E ali consta exatamente, réu absolvido, sentença absolutória. Réu selecionado não possui condenações. Então a gente vem com isso mostrando que ele não é dado ao crime, então ele é imperioso a necessidade de liberdade dele, porque não se preenche o principal, que é a garantia da ordem pública. Ainda mais sabendo que ele colaborou, em que pese na decisão de prisão, Vossa Excelência tenha colocado que ele ficou em silêncio, lá na delegacia ele se manifestou, tá nos depoimentos dos policiais, tá no depoimento dele, que ele disse que ele pela única vez foi mula de transportar droga de um lugar ao outro, né? Popularmente chamado de mula, aí mais para a fronteira. Ele pegou a droga com alguém, isso é o mérito do processo, mas eu já adianto só que ele colaborou. Saiu de um lugar e ia entregar droga no outro. Ele não é dado à organização criminosa, ele tem origem e ocupação lícita e todos os outros requisitos para ele não continuar preso. E aí a gente precisa dizer, doutor, isso, ao meu ver, lhe dá segurança para colocá-lo em liberdade. Longe de mim
falar algo nesse sentido, mas eu indico as provas que a gente tem de que ele tem ocupação lícita. Mas, se Vossa Excelência quiser e achar que não é suficiente a liberdade plena dele, ele pode seguir delinquindo, então vamos aplicar as medidas cautelares. Lá o 319, 282 do CPP, de repente uma monitoração eletrônica, não tem problema nenhum. O vai continuar colaborando com a polícia, vai ficar longe de qualquer criminalidade e ele vai poder estar trabalhando lá na cidade de Porto Alegre, se apresentando em juízo, qualquer coisa do gênero. Então esses são os pedidos da defesa e poderíamos nos alongar, peço desculpas até por me alongar, poderíamos nos alongar mais falando sobre garantias, ele não ser condenado, presunção de inocência, mas isso é pro forma. O que importa é a gente mostrar exatamente isso, que ele tem um trabalho lícito e dar segurança para o juiz, para que o juiz, Vossa Excelência, saiba que ele tem os requisitos para estar em liberdade, não tem por que ele estar preso. Ainda mais longe da família, alguém que é de Porto Alegre está respondendo um processo em Rosário do Sul. Então, o pedido da defesa é a liberdade de principalmente pelo relaxamento da prisão por conta das duas ilegalidades que nós mencionamos e após o não preenchimento dos requisitos do artigo 312 e, se Vossa Excelência entender necessário, a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.